Olá, eu estou de volta com mais uma videoaula para o curso de HTML e CSS do portal iConectado. Para você conhecer todos os cursos, é só você acessar o site www.iconectado.net. E a gente vai dar continuidade ao curso e hoje eu vou apresentar para vocês as tags do HTML, ok? Na verdade são muitas tags aí, né? Depois eu vou estar mostrando para vocês todas as tags, ok? E para a gente começar, você tem que entender o que é tag, ok? Porque quando você aprender realmente o HTML, o XHTML, o HTML5 aí também, você vai ver que é tags, ok? HTML é tags, ok? E todo documento HTML, não é indispensável, todos os documentos HTML, se você for criar uma página para colocar um simples texto lá, você tem que colocar três tags. A primeira é a tag HTML, depois tem a tag head, a tag title e a tag body, ok? Só que antes de eu mostrar isso, eu vou mostrar para vocês aí quais são as tags e como elas funcionam, ok? Então, para começar, é o seguinte, olha só, a gente tem aqui então a tag HTML, ok? As tags, ela vem sempre aqui dentro de menor que e maior que, ok? Então vocês estão vendo aqui HTML, ok? Essa aqui é a tag, ok? E essa tag aqui ela indica que está começando um documento HTML, ok? Só que toda tag, com exceção aí de algumas tags, eu vou mostrar também depois, ela precisa ser fechada, ok? Então quando você inicia aqui a tag HTML, você precisa fechar. E como que você faz? Você pode pular algumas linhas aí, apertando Enter aí, não é, no Notepad++, e você vai fechar. E para você fechar, é semelhante aqui à abertura da tag, ok? Você vai colocar aqui maior que barra HTML, ok? E pronto, você fechou aqui a sua tag. Então todo o conteúdo aí da sua página vai ficar dentro aqui dessas tags, ok? Que é aí o HTML e para fechar aqui barra HTML, ok? Sempre aí as tags precisam ser fechadas, ok? E essa tag aqui, a tag HTML, ela indica que aqui dentro é um documento aí HTML, ok? Se você colocar alguma coisa fora aqui, o navegador não vai conseguir exibir, ok? A gente tem também a tag head, ok? Que ela indica onde é o cabeçalho do seu documento HTML. Dentro da tag head, a gente coloca aí o arquivo CSS, a gente coloca o title, a gente coloca várias informações, aí a gente coloca JavaScript também, ok? Várias configurações aí que a gente vai ver durante o curso. E para a gente estar fazendo aqui, dentro aqui da tag HTML, a gente vai colocar essa tag. Então como que você faz? Você coloca no mesmo estilo aqui da head, ok? Da HTML, na verdade, ok? E você vai escrever head, ok? Head, assim, H-E-A-D. E para você fechar, você vai estar fechando ela aqui dentro, ok? Lembrando que a primeira tag que você abre aqui vai ser a última que você vai fechar, ok? Isso vale para todo o documento HTML. Então, se a segunda tag que você abriu aqui é o head, automaticamente ela vai ser a penúltima, ok? Então a gente vai estar colocando aqui dentro, né, dentro do HTML, a gente vai estar fechando ela também com o barra head, ok? A gente vai estar mudando aí só o nome, ok? Então se você já viu aí que todas as tags, não é? Ela vem dentro aí de menor que e maior que, para estar fazendo a abertura, e o encerramento barra aí o nome da tag, ok? A gente tem a tag body, ok? Muita gente fala body, mas na verdade é body, ok? Tá? Não tem problema quanto a isso. Que ela vem aqui abaixo do head, ok? Então como que é essa tag? É assim, ó, ok? E para você fechar é a mesma coisa, barra body, ok? E essa aqui, como eu disse, são as tags aí que todo documento HTML tem, ok? Todo documento aí HTML você pode pesquisar em qualquer site. Aí você pode ver o código fonte, você vai encontrar no mínimo essas tags aqui, ok? Que está indicando aí que é um documento HTML, né? Durante o curso a gente vai ver que é muito mais do que isso, mas eu estou apresentando para vocês agora nessa aula algumas tags e como que é o fechamento e a abertura delas, ok? Continuando, dentro aqui da tag head, a gente tem a tag title, ok? Se você não conhece, está começando a aprender HTML agora, eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo do que é a tag title, ok? Eu estou aqui no portal www.iconectado.net e a tag title é isso aqui, ó, tá? Então o que você colocar dentro da tag title vai ser exibido aqui no título do navegador, não é? A tag title é aí título,
ok? Então a gente vai estar fazendo um teste aqui, a gente vai estar criando um documento simples e a gente vai estar abrindo aqui no Chrome também, ok? Eu vou voltar aqui no Notepad. Aqui dentro do head, não é? Olha só, o head está aqui, ok? Aqui dentro a gente vai estar colocando a tag title, ok? Eu vou colocar aqui então title, ok? Quando a gente está aprendendo, a gente vê que a gente utiliza aqui cada tag em uma linha, ok? Então você pode fazer isso, ok? Mais um enter aqui, fechar aqui a tag title, ok? Pronto, tag title está abrindo aqui, a tag title está aqui, ok? Dentro aqui da tag head. E o que você colocar aqui, né, o que você escrever aqui, vai ser exibido lá no título do navegador, ok? Vamos fazer um teste, então eu vou colocar aqui, ó, curso HTML e CSS, ok? Desse jeito aqui mesmo, tá? Eu vou vir aqui então em arquivo, salvar como, ok? Vou voltar aqui na minha pasta, que ele abriu aqui a pasta do Notepad. Pronto. Eu vou colocar aqui o nome, aula. E olha só, tá aqui o arquivo, aula 5, ok? O ponto .html ele não mostra, porém se você colocar o cursor do mouse em cima, ele está falando aqui que o tipo de documento é um documento HTML, ok? Para você abrir, é só você dar 2 cliques aqui, ok? Ele pode não abrir no Chrome aí, não é? Se o seu navegador padrão for o Firefox, ele vai abrir aí no Firefox, ok? Eu vou clicar aqui 2 vezes então, e no meu aqui, ele vai abrir no Chrome, olha só. E tá lá o título que a gente colocou lá, o curso HTML e CS5, e claro, não tem nada aí no conteúdo do nosso documento, ok? Se a gente mudar o título aqui e atualizar, claro, ele vai mudar, olha só, vou fazer um teste aqui, eu vou colocar aqui curso e conectado.net, arquivo, salvar agora, né, ele já vai salvar aí, você não precisa salvar como novamente. Vou voltar aqui no HTML, e olha só, ele mudou lá, tá vendo? Curso e conectado.net, ok? Então esse aí é o título que você vai colocar aqui, não é? Se você estiver criando aí a página inicial do seu site, você pode colocar home, você pode colocar o nome do seu site, traço página inicial, ok? Não tem nenhum problema quanto a isso, ok? Eu vou voltar aqui no nosso documento. E para a gente ganhar espaço aqui, a gente pode fazer isso, ó. A gente pode colocar aqui o title em apenas uma linha, ok? Abrindo aqui e fechando, lembrando mais uma vez, dentro da tag head, ok? E para a gente colocar um texto aqui, não é, para não ficar um pouquinho mais de conteúdo aí na videoaula, a gente pode colocar um texto aqui, ok? E para a gente colocar um texto numa página, é interessante a gente estar usando um parágrafo, ok? E o parágrafo, a tag de parágrafo é a tag P, ok? Só P, né? Você coloca assim, ó, P, você coloca aqui o seu texto, por exemplo, texto de exemplo, ok? E para você fechar é a mesma coisa, barra P, não é como todas as outras tags aí. Eu vou aqui em arquivo, salvar, ok? Você já está vendo aí como salvar, você pode estar utilizando o atalho Ctrl S para estar salvando tanto aí no Notepad++ quanto no Dreamweaver, ok? E eu vou voltar aqui no nosso navegador e eu vou atualizar aqui. Olha só, texto de exemplo, ok? Então aí a gente já tem uma estrutura básica aí de uma página em HTML, ok? A gente vai ver muita coisa aí, porém, para você que está começando, eu recomendo que você faça aí também as aulas, ok? Vai fazendo aí no Notepad++ ou no Dreamweaver para você ir pegando o jeito como que você faz, ok? E uma coisa interessante que muita gente confunde quando está começando é o seguinte, se eu realizar aqui alguma quebra de linha aqui dentro da tag P e eu copiar esse texto aqui e colocar aqui, por exemplo, bem longe aqui, olha só, se ele vai ficar essa distância aqui no navegador, não é? Se ele vai ter todo esse espaço aqui em branco, não, tá? Ok? Então sempre que você precisar pular uma linha, dar uma quebra de linha, aí você precisa estar utilizando uma tag, ok? Para mostrar que isso aqui não funciona, eu vou salvar o arquivo aqui, eu vou voltar aqui no HTML, né, no nosso navegador aqui, eu vou atualizar. E olha só, ele continua aqui imediatamente após aqui o primeiro texto de exemplo, ok? Então você pode dar quantos enters você quiser aqui, não é que ele não vai pegar, ok? Você pode colocar do lado aqui, não é como está sendo mostrado lá, olha só, que vai ficar a mesma coisa, ok? E para você dar uma quebra de linha, como que você faz? Você usa a tag BR, ok? Olha só, vamos ver como é que funciona.
BR, ok? E olha só, você deve estar imaginando que eu vou fazer isso agora, não é? Mas na verdade ela fecha um pouquinho diferente, ok? Então como que você vai fazer? Após aqui o BR, você vai dar um espaço e você vai colocar barra, ok? Então a tag quebra de linha aí, que é o BR, é apenas isso aqui, ok? Onde você colocar isso aqui, ele vai dar uma quebra de linha aqui no texto de exemplo de uma linha, não é? Se você colocar a outra tag aqui, ele vai pular mais uma linha, assim por diante, ok? Então olha só, vamos ver como é que funciona. Eu vou vir aqui, salvar, vou voltar no navegador. E olha só, texto de exemplo, ok? Então você colocou aí uma quebra de linha, né? Ele pulou para a linha de baixo. Se eu colocar aqui novamente outra tag, ok? Aqui já é outra tag, ok? Aqui ela já iniciou e fechou aqui no mesmo comando, ok? Eu vou iniciar outra aqui, br, espaço, barra, e eu vou fechar, ok? Salvar, vou voltar aqui no meu navegador e vou atualizar, ok? Ele quebrou a linha aí mais uma vez. Ok? Então, eu acredito que ficou bem explicado aí como funciona a tag BR, não é? Que é para você dar uma quebra de linha. E eu também mostrei aqui para vocês, não é, nesses exemplos, como são as tags aí, ok? Aqui o HTML, onde ele vai estar fechando, né? Para você sempre fechar uma tag, você coloca aqui barra HTML, barra body, né? Para aquela tag que você quer fechar. E aqui, como eu comentei, algumas tags têm fechamento único aí, não é? Que é só você colocar espaço barra BR, ok? Durante o curso a gente vai estar vendo essas tags, não é? Você não precisa se preocupar se você não tem um conhecimento aí de HTML, você vai conseguir acompanhar o curso sem nenhum problema. Para a gente finalizar, eu vou aqui remover esses espaços aqui que a gente não está utilizando, ok? E a gente tem aqui um documento básico aqui em HTML, ok? Eu vou clicar aqui, eu vou salvar e vocês podem ver que os espaços que eu retirei aqui não vai estar mudando nada aqui no nosso arquivo aqui que está sendo carregado no navegador, ok? Voltando rapidamente aqui e fazendo uma pequena revisão para ficar bem explicado para a gente poder passar para uma próxima aula. Você aprendeu aqui que todo documento HTML se inicia com a tag HTML e fecha aqui com a tag barra HTML, ok? Aqui dentro você vai encontrar a tag head, que é o cabeçalho, ok? E a tag body, que é o corpo aí do site, onde vai ficar todo o conteúdo, né? Todas as imagens, todos os textos aí e tudo mais do site, ok? Então tudo que você colocar aqui dentro da tag body é o que vai ser exibido no navegador. E o que você colocar aqui são informações aí para o navegador estar podendo continuar carregar o site aí sem nenhum problema, não é? Se você deixar de colocar alguma tag ou se você ignorar aqui o fechamento de uma, por exemplo, pode ocorrer aí um erro na hora de carregar o site, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para ficar claro isso. Se eu colocar aqui, a gente tem a tag B, que é a tag negrito, ok? Então como que ela funciona? A mesma coisa aqui do P, não é? Você abre aí a tag, ok? Então você está dizendo para o navegador o seguinte, a partir de aqui ele vai começar a colocar negrito, ok? E eu vou salvar aqui, ok? Essa tag precisa ser fechada, ok? Ela está errada, eu só vou dar um exemplo para vocês verem aí, ok? E eu vou voltar para o nosso navegador. Olha só, ele colocou negrito em todo o texto que a gente tem aqui na nossa página. Por quê? Porque eu não falei para o navegador, não é, de uma certa maneira, entre aspas, aí, não, eu não indiquei para ele onde eu quero que ele termine aqui, onde eu quero que ele pare de colocar o negrito. Ok? Então, para você que está aprendendo, é importante você entender isso, que toda tag que você abrir, você precisa fechar. E você tem que seguir uma ordem aqui para não ter nenhum erro aí no seu documento. Ok? Às vezes a gente está trabalhando, a gente ignora aí um pequeno erro, e a gente começa a culpar o navegador, né? O navegador que eu estou utilizando não funciona e tal, ok? Alguns navegadores aí, não é? Ele tenta corrigir ao máximo o site, porém é claro que isso não é trabalho do navegador, não é? Você que está criando um site, vamos dizer assim, por obrigação, você também tem que estar fazendo um documento aí que o navegador consiga interpretar e passar para os seus visitantes do jeito que você projetou, ok? Então, para a gente finalizar e deixar esse código aqui correto, eu quero negrito só nesse primeiro documento aqui, só no texto de exemplo, ok? Então aqui, não é? Eu vou colocar aqui, barra B, ok? Agora o que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo para o navegador que ele vai começar a colocar negrito a partir daqui, e a hora que chegar aqui, não é? O navegador vai encontrar aí a tag B, ele vai parar, ok? E o texto aqui, após a tag B aqui na quebra de linha, com a quebra de linha ou não, o navegador já sabe que aqui ele encerrou, não? Ele não precisa colocar mais negrito, ou seja, o texto aqui de exemplo vai continuar aí normal,
eu vou salvar. Agora aqui já está correto, tá, pessoal? Vou voltar aqui. E olha só, agora só o texto que eu determinei está em negrito. O texto, né, que está depois aí que a tag foi fechada, continua normal, ok? Então é importante você entender isso, ok? Como dica eu deixo para vocês treinarem aí, não é? Criem essa página simples aqui mesmo, cria mais de um parágrafo aí, cria mais de um texto, coloca um negrito, vê como fecha elas aí, não é? Vocês podem estar pausando a videoaula, tá copiando esse código aqui que é bem simples, ok? Porque o que vai fazer vocês aprenderem e entenderem isso aqui, não é? Posso ficar aqui 1 hora, 2 horas, que se vocês não treinarem aí, vocês não vão conseguir, ok? Mesmo assim, qualquer dúvida, vocês podem estar deixando um comentário que eu vou estar respondendo, ok? A gente continua então com o curso na próxima aula. Até lá!